Essa era agora será a era que a gente mais vai ouvir revelações desse livro. Porque chegou a hora. Amém? Quando chega a hora de um selo ser aberto, Deus começa a revelar os mistérios escondidos. Vocês estão me ouvindo bem atrás? Então. Amém. Falo, os selos estão se abrindo. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo, as catástrofes, as coisas terríveis que estão acontecendo no mundo. É os selos. Você não vai ter mais tempo de ter uma carreira cristã. Isso não vai existir mais. Os ministérios dos últimos dias serão diferentes. Os cristãos dos últimos tempos serão diferentes. Pede para o menino tirar o FX do retorno para mim. E nos últimos dias que agora nós estamos vivendo, você terá que ter azeite de reserva. Fala para o seu irmão, toma cuidado. Para você não ser uma virgem tola. Eu não vou te dar meu azeite. Eu estou falando sério. Você vê que o propósito da virgem tola, em Mateus capítulo 25, não é só ela estar perto das prudentes. Ela tem um propósito: derrubar você. O propósito da virgem tola é te enganar, para tirar o seu azeite. Porque na hora que faltou, ela falou, dá esse seu azeite para nós. Só que a sábia falou, não. Se nós darmos para você, vai faltar para nós, vai todo mundo aqui para o vento. Eu não vou me envolver com você. Eu não vou me misturar com você. Sabe de uma coisa? Vai aos que vendem e compra. E elas foram correndo aos que vendem. Comprar azeite. Então você vê que nos últimos dias as pessoas estarão correndo atrás de um tempo onde o evangelho será vendido, onde a unção será comercializada. Hoje em dia a espiritualidade ela está dentro de um sistema falido, que está sendo quebrado agora. A espiritualidade, o cristianismo, esse falso cristianismo é para fora. Está sendo quebrado. Porque todas as coisas, como diz o livro de Ageu, o livro de Zacarias, o livro de Malaquias, serão abaladas nos últimos tempos. Todas as coisas. Todos os sistemas serão abalados. Todos os poderes criados pelos homens vão ser abalados nos últimos dias. Nós estamos em tempo de abalo. O mundo está sendo abalado. Quem viu a revelação que eu falei quem é o anticristo? Deus me revelou. Ok. Você sabe quanto isso está me custando? Você sabe quantos seres das trevas eu vi furioso comigo por causa disso? O preço que eu vou pagar de agora em diante. Porque os céus me afirmou. E agora eu sei. O que isso diz? Significa que eu vou ter que pegar ainda muito mais sério com vocês na terra. Porque a glória aumentou na minha vida. A unção aumentou. A responsabilidade pesou sobre mim. Terrivelmente. Foram dias profundos no Rio de Janeiro. Dias que eu enfrentei coisas assombrosas. E recebi coisas gloriosas. Mas não é para uma brincadeira, é para estabelecer um domínio, um reino entre vocês. Eu humanamente estou cansado. Mas meu espírito clamava para estar aqui. Eu precisava estar aqui. Eu estava muito cansado. Mas Deus renova o nosso interior. Ele nos dá força. Então nós estamos ministrando desde a conferência, desde quinta-feira, né? Eu não parei. Ontem eu tive muito trabalho, tive que sair, fiquei o dia inteiro trabalhando, andando. Viajei já para cá de manhãzinha,
Já estou pregando de novo, então eu só tive um dia de pausa. Porque todos os outros dias eu preguei. Você entende isso? E por que isso? Porque eu estou conquistando. As igrejas no carnaval, a maioria delas, elas vão pra toca. Elas se escondem. Vamos pro sítio. Vamos lá no sítio. Vamos distrair um pouco no sítio. Não fazem guerra contra o diabo. Quando o inferno está fazendo guerra, é a hora de você fazer guerra. Não era a hora de você se esconder. Vocês não entenderam isso. Você não entendeu que sua vida, você não percebe essas coisas porque você não sabia. Agora você vai saber, eu vou te falar. Você não percebeu uma das engenharias das batalhas espirituais que Satanás faz? E qual o princípio que está por trás das batalhas, das guerras, dessas festas carnais? Uma vez por ano. Há um grande sacrifício feito para Satanás no Brasil chamado carnaval. Carnaval. Carne. Que nós estamos falando de praticamente as entidades do mundo inteiro descem para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Nós estamos falando dos bruxos mais poderosos. Nós estamos falando da maior festa de imoralidade sexual que acontece no mundo. E o pior ponto dela é o estado do Rio de Janeiro. Lá estava tenebroso o Rio de Janeiro. Assombroso. Acho que foi uma das piores sensações, do pior carnaval que eu senti lá. A sensação era terrível naquele lugar. E foi esse que o trono tá no Lula desceu para lá. Você viu, o presidente do Brasil foi lá compactuar, entregar a ofertinha dele para Satanás. Você entende o que está acontecendo no Brasil? A guerra que tá? Isso é para acabar com a gente. Mas é o que é bom? Deus faz eu colocar um evento exatamente na data do carnaval. Começando por São Paulo, batendo aqui e terminando batendo lá. Aí esse é o segredo. Porque na hora que o inferno está levantando um alto nível de adoração a Satanás e idolatria, a igreja tem que estar em alto nível de poder na terra. Então, o que deixou o diabo infernizado, que inferniza as trevas, sabe o que é? É que lá ele tem tudo que ele quer. Está tudo no controle da mão dele. Mas uma igreja é capaz de combater. Você não está entendendo, você não entendeu. Você não sabe o que está acontecendo no Rio, você não sabe o que está acontecendo com a gente lá. O nível da manifestação da glória e dos guardiões celestiais que desceram ali. Nós estávamos fazendo guerra contra Baal, contra as forças do inferno. Ele veio atrás de mim, ele apareceu. Foi assombroso o que eu senti durante 3 dias. Mas foi vencido. Eu tinha que ir lá vencer. Praticamente, na maioria dos anos que eu lembro da minha vida, toda vez que batia época de carnaval, eu estava em acampamento no monte, subia, batia 1º de janeiro, era monte. Ficava 40 dias no monte. Então, praticamente, eu passava o carnaval no monte. Jejuando, lá em cima. Orando. Quando não, Deus me tirava do Brasil, me levava para fora ou me levava para algum outro estado. Mas ele não deixava ficar ali. Porque ele era muito perigoso. Deixa eu te contar uma experiência para você. Alguns anos, em 2024, por exemplo. Estava no Rio de Janeiro no carnaval. Eu estava vindo da minha casa do Recreio. Eu estava chegando em Nova Iguaçu. Eu dentro do carro. Eu só via cair corpos nus em cima do carro. Bah, bah, bah. Sangue, caía sangue. Daqui a pouco só aparecia espíritos na minha frente de sangue no rosto. O Senhor falou assim: estão direcionando para você o poder do sangue. De todos os rituais que estavam sendo feitos, tá jogando em cima de você. Foi assombroso. Por que veio atrás de mim? Eu sou uma autoridade no estado do Rio de Janeiro. Antes de ser para o Rio, eu estava ministrando para vocês aqui, o principado do Rio de Janeiro veio pessoalmente na minha casa. Apareceu como Cristo Redentor na minha frente, assim. Quando ele apareceu assim, manifestou a imagem verdadeira dele, começou a lutar contra mim. Então falou: suporta. Eu fiquei suportando. Você vai receber algo lá no Rio. Eu falei: meu Deus.
Não, a igreja precisa saber disso, me perdoe, vocês precisam saber. Porque não é mais tempo de creche, de ficar ocultando as verdades de vocês, não. As pessoas precisam ouvir a verdade. Nós estamos enredados, estamos comprometidos, nós estamos dentro da maior batalha espiritual de todos os tempos da terra. Paulo não ocultou a batalha espiritual. Paulo não ocultou. Ele desenhou, ele mostrou para nós a estratégia de Satanás. Não foi oculto de nós. Você tem que entender que nessas épocas são épocas que você perder a guerra ali, acontece um problema com você. Você vai prejudicar um ano seu para frente agora. Só no ano que vem que você vai recuperar aquela guerra. Porque é uma guerra naquele mês contra aqueles tronos, é uma guerra contra a igreja. A igreja tem perdido a batalha. Então, porque a maioria das igrejas elas falham profundamente durante um ano depois. Tantos pecados, tantas quedas. Porque eles não tomaram a sua posição contra o maior, uma das maiores manifestações de Satanás no mundo, no Brasil, chamado Carnaval. Era a hora de todas as igrejas estar intensamente com seus membros, clamando, adorando e ministrando o poder de Deus dentro das igrejas, sobre os seus membros, para vocês aguentar a guerra espiritual que vem atrás de vocês. Se com tudo que você tem aqui, você sentiu, você sente, você percebe que luta contra você, você sente. Esse mês de janeiro e fevereiro é assombroso. Janeiro e fevereiro é terrível. É um dos piores meses do ano. São os 2 primeiros meses do ano. São muito perigosos esses 2 primeiros meses do ano. Muita gente não sabe sobre isso. Mas a maioria das famílias, a maioria das pessoas perderam muita guerra nessas épocas. Aí o diabo começa a enfraquecer. Olha só como é a estratégia de Satanás, da rainha dos céus. Vamos enfraquecer os crentes que andam na idolatria. Vamos jogar para eles o Natal. E vamos fazer eles festejando o novo. E a gente pega eles a partir do ano novo. Quando eles caem na idolatria, quando eles estão preocupados com roupa, com comida, a gente pega eles. Vamos enfraquecer eles já em dezembro para derrubar eles em janeiro e fevereiro. Fevereiro eles não têm força contra a gente. Deram mais seu dinheiro para fora do que para dentro. Não tem autoridade. Eles não têm autoridade para falar no reino do Espírito. As pessoas não querem essas coisas que eu estou falando. Isso não é uma brincadeira. É tudo uma organização de Satanás. O diabo é assim, deixa o seu 13º lá pro final do mês, do ano, para você começar a queimar seu dinheiro, gastar Natal, a festa da idolatria, para te pegar em janeiro em diante. Te enfraquece. Por muitos anos os cristãos caíram nesse enredo de Satanás. Mas agora nós não somos mais criancinhas. Sabemos muito bem o que está por trás disso. Nós não estamos mais brincando de igreja. De ficar atraindo pessoas, fazendo as coisas romantizadas dentro da igreja. Vamos enfrentar a nossa igreja de Natal, que está tudo bem. Não, você pode dar um Feliz Natal, mas Jesus não nasceu nem em dezembro. Isso é idolatria, pô. Você sabe muito bem o que está por trás disso. Fica perdendo tempo. Te perdia tanto tempo na vida. Você passava, mulher, tantas horas na cozinha fazendo aquele monte de comida. Aí depois ficava com diabetes. Você está entendendo? A gente já saiu desse tempo, a gente não está mais nesse tempo. A igreja apanhou muito por causa dessas coisas. Por envolvimento com o espírito da Babilônia. Foi muito envolvimento com idolatria. Agora nós estamos na era que Deus está revelando quem é quem não é. Você não está vendo o que está acontecendo, que Deus está revelando. O próprio Altíssimo expôs aquele caso que está na mídia de Epstein. Você viu isso? Você viu quanta pessoa envolvida? E muitos deles estão pagando bilhões para fugir. Para apagar o nomezinho deles. Mas está tudo envolvido. Está acontecendo no mundo, está acontecendo dentro da igreja, se você não sabe. E vai acontecer mais ainda. Mais e mais e mais. Porque é o próprio Deus. Então você tem que suportar o fogo da última hora. Hoje eu vou querer que você preste atenção nesse versículo, só para trazer um temor no seu coração. Apocalipse 13, versículo 1. Desculpa, minha voz está um pouco cansada, tá, pessoal?
Não vou poder pregar tanto para vocês, mas nós temos uma ministração, são 9 horas, eu vou tentar demorar 20 minutos aqui. Vamos lá. Então observei que emergiu do mar uma besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e cada cabeça um nome chamado blasfêmia. Vamos lá. A primeira coisa para você perceber é que a besta, ela emergiu do mar. Significa que a autoridade desse domínio chamado besta, que é chamado a nova ordem mundial, ela terá um poder muito maior, porque mar fala de multidões, ok? Ou seja, o domínio dela será imenso, porque ela emerge do mar. A segunda besta, ela vem da terra. A primeira, do mar. Haverá 2 ordens mundiais. O mundo será dividido. Uma será provocada, uma ordem pelos Estados Unidos junto com Israel, e a outra, Rússia com China. Essas são as 2 grandes bestas. O Senhor me deu uma revelação e falou para mim aqui de manhã, foi antes de ontem. Quando acabou o evento, no dia seguinte acordei, bem de manhãzinha, e rapidamente o Senhor me falou sobre isso aqui, os 10 chifres para mim. Ele falou para mim assim, bem claramente. Os 10 chifres são 10 príncipes que vão se levantar. 10 homens que vão estabelecer um sistema. Eles vão estabelecer um sistema. Esse sistema é chamado a globalização, que vai começar agora a partir de 2030, chamada Agenda Global. Temos então 3 anos para se preparar e no 4º ano já para começar a guerrear. Muita guerra vai ser. 2030 começa a nova ordem mundial. Já está publicado pela ONU, já está publicado no site do Itaú, já está publicado pelos grandes impérios econômicos. Então vamos lá. Presta atenção que eu vou te falar. A besta, ela tinha 7 cabeças. Existem 7 domínios da besta. Ela tem algo parecido com o dragão. Coloca Apocalipse capítulo 12, versículo 3, versículo 3. De repente apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho. Fala, dragão vermelho. Por que o dragão é vermelho? Porque o vermelho fala de guerra. O vermelho, ele tem a ver com a cultura da guerra. O próprio dragão da China é vermelho. Ok? Você vê agora que ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Ok? Possuindo sobre as cabeças 7. Então você vê 7 coroas sobre as 7 cabeças do dragão. Agora volta lá em Apocalipse capítulo 13 de novo. Agora observa ali. Sobre os chifres existiam o quê? 10 coroas. Ok, obrigado Espírito Santo. Então você vê que quando fala do dragão no céu, as coroas não estão sobre os chifres, estão sobre as cabeças do dragão. Então significa que Satanás ele tem 7 domínios muito poderosos, incluindo ele, a essência dele e as próprias coroas dele. Ele coroou as suas próprias cabeças. Porque ninguém pode ter dado uma coroa para Satanás. Deus não pode ter dado coroa para Satanás. Nenhum espírito pode ter dado coroa para o dragão. Ele mesmo criou suas próprias coroas. Ele mesmo formou o reino das trevas. Ele é o arquetipo e o próprio arquiteto do reino das trevas. Então ele deu a 7 seres chamados cromoscrátoros, que são dominadores do século tenebroso. 7 deles foram tão poderosos que entraram como cabeça junto com o dragão. Então Satanás escolheu 7 seres caídos, muito poderosos, para estabelecer o domínio deles sobre todas as esferas espirituais contra o domínio dos homens. Então, os chifres representam principados, representa também o poder e os reinos. Quando você pega o livro de Zacarias capítulo 1, ok? Você vai ver exatamente ele falando sobre os chifres que dissiparam Israel, que foram os impérios da antiguidade, Babilônia,
a Síria, Medos e Persas e os romanos. Então esses foram os chifres que quebraram o poder de Israel naquela época, que perseguiram o povo de Deus. Aí o Senhor fala para Zacarias, Zacarias capítulo 1, o anjo fala para Zacarias, quando ele vê os artesãos descendo do céu, e o Zacarias pergunta o que são esses artesãos, ele falou, esses são os artesãos que vieram destruir o poder dos chifres. Então o que significa? Que no céu existem seres angelicais, que são chamados de artesãos, que eles são tão inteligentes, tão poderosos, que eles descem para quebrar o poder dos príncipes na terra. Eles descem para quebrar reinos na terra. Eles quebraram a Babilônia, eles quebraram a Síria, eles quebraram os Medos e Persas, eles quebraram os romanos. Esses são os guardiões celestiais. Agora vamos voltar para o contexto, onde eu quero chegar com você. Zacarias, Apocalipse capítulo 13, versículo 2, versículo 2. Aqui, ó. Eu não vou pregar sobre isso hoje, só vou falar uma coisa, não vou pregar tudo sobre o contexto, mas vamos falar um pouquinho sobre o que eu quero te mostrar ali, um detalhe. É a besta que viera semelhante ao leopardo, que tinha pés como de urso e boca como de leão. Significa que essa besta, ela existirá 3 nações que serão muito poderosas, que vai formar essa aparência tão diabólica. Então, de todos os países que vão se envolver na ordem mundial, para falar que ela tinha semelhança de leopardo, pés como de urso e boca como de leão, significa que haverá 3 reinos muito poderosos. Estados Unidos, ok? Que é o principal deles. Fala de Israel, e nós temos que pensar que pode ser que seja 3 continentes. América pode ser exatamente o continente da África e o continente da Europa, os 3 continentes envolvidos na união, na nova ordem mundial que vai vir agora. Israel, você sabe que tem domínio sobre a África, ele vai dominar toda a África, está no continente exatamente ali apontado da África. Você sabe que os Estados Unidos está na América e a Europa vai se envolver países da Europa juntos nessa aliança, então nós temos ali o domínio do leopardo, os pés de urso e boca de leão. Amém, amém. Então vamos lá, você está gostando que eu falo essas coisas? Vamos lá. O dragão, acho que eu sou um dos mais doidos que prega essas coisas, né? Olha lá, o dragão, olha, agora o negócio fica sério para você, agora presta atenção nesse negócio aqui. Irmão, vai ser assustador a terra. Isso aqui dá até tremor na gente. Você não sabe disso, ó. O dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Sabe o que isso significa para vocês? Em Apocalipse 12 diz que o dragão foi lançado na terra. Ele perdeu seu lugar no céu. Ele arrastou com a sua cauda 1/3 parte das estrelas do céu. Significa que 1/3, não estou falando dos anjos caídos, nós estamos falando de 1/3 dos demônios desceram na terra com ele. E Apocalipse 12 diz bem claro, ai dos habitantes que estão na terra, porque o dragão desceu até vocês, a antiga serpente, o diabo e Satanás. Ele está com grande fúria porque ele agora sabe que o tempo dele é curto. Ele começa a perseguir a mulher, que estava a ponto de dar o parto na terra. Foi dado asas de águia para essa mulher voar para o deserto até um tempo determinado, que fala de 3 anos e meio. Agora você começa a prestar atenção, o dragão desce na terra. Ah, eu não posso pegar você, né, mulher? Você está fugindo de mim. Você ganhou asas, o Altíssimo colocou asas de águia em você, você voou. Você fugiu de mim. Então, peraí. Aí o dragão ele faz o seguinte, é o que ele está fazendo agora. O dragão sempre perseguiu a mulher. E a mulher não é somente a nação de Israel. Representa também o corpo de Cristo, a igreja. Porém, tem algumas coisas a se pensar. Muita coisa a se pensar, muita coisa a se falar. Não é a minha intenção agora, porque não é debate teológico. Eu não vou entrar para o lado da teologia nem debate, de pontinho em pontinho e ficar decifrando o negócio. Eu vou só até onde eu sei. Amém? Então escute. É porque se eu colocar a cabeça de vocês para pensar, vocês vão ficar comigo aqui a noite inteira. Aqui. A gente vai ficar pensando. Não é o caso. Vamos só onde Deus está me falando. Agora o dragão preparou toda a sua engenharia e levantou o sistema da besta.
O dragão agora está na terra, correto? Você acabou de ler Apocalipse 12, o dragão desceu na terra, correto? Então, beleza. Agora você vê que tem uma besta que emerge do mar. Emergiu do mar. E ela tem 7 cabeças igual ao dragão, e ela tem 10 chifres igual ao dragão. Correto? Então tá bom. Então você presta atenção lá. Ó. Olha lá. Vai lá, volta lá pro Apocalipse 13, versículo 2. E o dragão passou a besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então quer dizer que os 7 cabeças do dragão está agora com a besta e os 10 chifres do dragão. Que é o seu poder, seu domínio. Está com a besta. Deu para você entender até aqui? Ah, não. Só que tem uma diferença. Que as coroas estavam sobre a cabeça, as 7 cabeças do dragão. Agora as coroas estão sobre os 10 chifres da besta. Você vê que a estratégia de Satanás vai mudar agora. Mas tudo mudar. Então ele fez o seguinte. Se você pegar Apocalipse 17, vai dizer que os 10 reis da terra, que são os 10 príncipes que eu te falei do que Deus me revelou, eles ganharam um poder, que é a coroa que o Satanás deu a eles, por 1 hora. Eles não receberam o reino prometido, nem eles receberam, nem eles conseguiram o poder da nova ordem mundial. Mas eles receberam uma coroa por 1 hora. Os 10 reinos. Por 1 hora. Dentro dessa 1 hora, aí vai dizer ainda que eles têm, tá em Apocalipse 17, tá? Que eles têm a intenção também de transferir o poder e a autoridade deles para a besta. Então, durante 1 hora, eles estão coroados para fazer algo específico. Mas eles não têm mais poder, eles não têm mais autoridade na terra. Só por 1 hora. Que o dragão conferiu ele por 1 hora só, peraí. Sobre vocês. Agora você começa a imaginar, filha, que o nível da guerra que nós estamos entrando significa que aquilo que Satanás fazia no trono dele do cosmos, as operações, a engenharia deles, agora você imagina o poder do dragão transferido a um sistema. Você não percebeu? Você imagina o poder, todo o poder, o trono e a autoridade do próprio Lúcifer, do maior causador de males da humanidade, descer pessoalmente na Terra e transferir para a nova ordem mundial os governantes e para o sistema da AI governar o mundo inteiro debaixo do poder dele, da autoridade dele e do trono dele. Peraí, você não entendeu. Uma coisa é vocês fazer guerra com o diabo nas regiões espirituais. Isso aqui é o lado mais fácil. Agora o problema agora. Quando o diabo desceu e deu ao homem, um ser humano, o poder dele, o trono dele e a autoridade dele. Você imagina o que vai estar na mão do genro do Trump? Você imagina o Gerard, né? O Gerard, vamos falar assim. Gerard, né? Não se fala de um jeito. Não sei falar muito bem o nome dele, não. E nem quero. O Senhor me visitou na madrugada do segundo dia da conferência. Me acordou de madrugada. Eu só ouvi a voz de um anjo imenso falando comigo, desceu o guardião do céu. Esse é um anjo que me guarda. Me tomou um espírito bem rápido. Me mostrou ele na minha frente. E falou, ele é o anticristo. E falou o nome dele para mim. Gerard ali. Gerard, sei lá. E falou o nome dele ali para mim. E falou, ele é o anticristo. Ele estabelecerá, e falou assim mesmo, bem claro, bem com essas palavras assim, a Pax de Israel. Não é paz não, Pax. Israel, ele estabelecerá. Ele é o anticristo. Se você crê, é com você. Se você não crê, também é com você. Não faz diferença nenhuma para mim. Mas Deus, o que faz diferença é o que eu vi. Não é uma visãozinha não, meu querido. Deus vai falar coisas sérias com o profeta. Os guardiões descem para falar com esses profetas. Não é uma visão.
É uma visitação, nós somos tomados, ouvimos externamente o anjo falando com a gente. E depois nos toma em visão. Nos puxa para o reino do Espírito. Para dar continuidade ao que está falando conosco. Para vermos no campo do Espírito. Então, agora você já sabe. Nosso tempo está curto. A agenda global está vindo. O sistema mais poderoso já criado por um homem na Terra, AI, que é uma tecnologia que tem uma inteligência superior à dos seres humanos. Ok? Não é uma brincadeira. O que eles vão soltar. Então significa que as opressões, o que nós lutamos até o dia de hoje foi num nível. Agora você imagina que o trono, todo o poder e a autoridade do próprio Satanás vai estar na terra, na mão dos homens e de um sistema que vai ser coroado. Vai ser devastador. Aí você imagina um homem, o que não tem na cabeça, na mente desse homem, que inteligência esse homem não tem. Imagina a dimensão da inteligência do genro do Trump. Gerard. Imagina quem ele é. Ele é calculista. Ele é calculista. Frio. Esses homens no nível de poder são frios. Então, o que o Trump está fazendo? Preparando um caminho para entregar o bastão para quem? Para o genro dele. Agora você já sabe. Então significa que daqui a algum tempo a nossa liberdade ela vai ser restringida. O Brasil tem a promessa do grande avivamento e torcemos por isso. Os ministérios dos últimos dias não serão mais iguais. Eu vou ensinar algo para você que talvez você não saiba disso. Antes de uma igreja transitar para uma nova era, antes da transição, o Senhor vem anos preparando a igreja a um nível de poder e revelação. Nós não sermos pegos de surpresa. Então significa o que está acontecendo aqui agora. Todas essas glórias, todo esse nível de revelação que vocês têm recebido, esse apoderamento do céu, que não, você sabe que isso não é o normal do normal das igrejas, não é isso. Não do normal dos movimentos que vocês já viram por aí, que eu já vi muito. Você sabe muito bem que não é isso. Nós estamos usufruindo de coisas muito poderosas e muito elevadas. Porque esses são os mantos dos últimos dias. Então significa que para você que está me ouvindo aqui agora, se o anticristo está na terra, então sabemos que nós não temos mais muito tempo. Se a Pax Israel está sendo estabelecida, eles têm que derrubar agora o Irã, embora ele não vai vencer a guerra contra o Irã, mas ele vai paralisar e forçar o Irã a fazer um acordo de paz na força, na marra. Porque o único que impede a Pax Israel é o Irã. Então eles entram agora para começar a pisar no Irã. Pá. Vão pisar em vários países agora a hora que as potências vão começar a pisar com força. Terceiro mês agora vai começar. As guerras vão começar. As coisas vão começar a ficar violentas na terra. Então não vão ter misericórdia de vocês. Se aumentar a escalada do conflito no Oriente Médio, muita importação de alimento vai ficar restringida para nós. Você sabe que a Rússia tem um terço dos carboidratos do mundo? Está na mão da Rússia. Se ela fizer assim, ó, fechar a mão, muita gente passa fome no mundo. Várias nações padecem, porque depende da Rússia alimentar eles. O Brasil tem que se reinventar agora. E fica essa praga, o governo aí, roubando nosso povo. Essa é a nossa guerra contra o sistema do inferno. Para enfraquecer nosso povo. Era para nós estarmos preparados com indústrias poderosas, extraindo da própria terra para alimentar nós mesmos. Ficam vendendo essa terra para fora.
Nosso povo vai padecer se não mudar essa situação esse ano. Este ano, escuta o que o Senhor falou para mim, este ano você entra na guerra, no reino do Espírito, ao favor do próximo presidente do Brasil. Vocês vão ter que entrar na guerra. Vocês vão ter que jejuar. Vocês vão ter que orar para a gente não sofrer, nem as nossas famílias. Porque você sabe que eles não podem entrar de novo. Deus já deu a palavra. Vai cair, esse homem já caiu. E tá com a faca no pescoço. Melhor ainda, tá com a espada no pescoço. Os anjos vão derrubar ele. Eu vi os anjos, Deus me deu visões. Vários anjos, eles já estavam lutando para derrubar os sistemas. Bum, eles estavam assim, batendo. Correndo já para derrubar. Estão lutando, os anjos estão lutando. Há uma guerra ao nosso favor. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Só que esse ano vocês estão me ouvindo aqui. Não tem esse negocinho de você é crente nominal aqui dentro, não. Não tem mais isso. Vocês têm que se comprometer com a batalha dos últimos dias. Vocês têm que se comprometer com a guerra dos últimos tempos em uma vida de santidade. Vocês não podem falhar, nós não podemos falhar. Eu preciso muito da intercessão de vocês. Vocês não têm noção do que me foi dado. É muito terrível, muito sério o que Deus me entregou. Eu vou começar a ver a partir desse ano. A partir desse ano nós vamos ver isso. Mas Deus falou para mim assim, você se tornou um alvo agora do inferno. Tinha vários... Todo o meu corpo tinha aquele negócio de alvo, aquela marcação de alvo. Todo o meu corpo tinha. O Senhor falou assim, você agora vai se tornar o maior alvo do inferno. Por causa do que te foi revelado e foi dado para você. E o guardião, eu estava vendo o apóstolo Davi Rebolo pregar, ele me visitou na cadeira. Eu apaguei na cadeira. Pá. E o pai pregando ali. Desceram falar comigo, cuide disso e se cuida. Então, se vocês não estiverem comigo verdadeiramente aqui, vocês vão ser reprovados, vocês não vão aguentar. E o Senhor falou para mim que Ele não vai permitir. Não vai permitir o ministério andar da forma errada. Vamos andar na linha dele. Nós não vamos conseguir desviar. Vai crescer, vai ter tudo, vai ter glória e tremendo. O Senhor falou assim, coloquei em você os grilhões da minha graça. Eu te prendi. Não tire a disciplina e a exortação do povo. Senão eles caem. Se nós não entrássemos agora em janeiro, a gente fizemos 12 dias de consagração, jejum, oração, culto. Entramos em conferência em janeiro. Tu viu que foi intenso em janeiro? Você reparou isso? Já entrou em fevereiro com intensidade? Você reparou isso? É para proteger você, meu querido. É para você não dar tempo para o diabo não ter tempo contra você. Nós não podemos deixar o diabo ter tempo contra nós. Olha só, eu fiz um sacrifício, eu fiz culto direto e fiz uma conferência que liguei uma aqui no Rio de Janeiro. Reparou isso? Incrível que pareça. Incrível. Eu não tinha combinado nada disso com o apóstolo Davi Rebolo. Ele fez a mesma coisa nessa agenda dele comigo. Vamos ter eventos em BH, já acaba o evento, vamos correr de carro para o Rio de Janeiro, ou de avião, a gente não vai saber como vai fazer, e já para ministrar no dia seguinte no Rio de Janeiro. Vamos pegar 3 dias, bater forte lá e 3 dias juntos no Rio de Janeiro. Vamos fazer a mesma coisa, 3 dias aqui em São Paulo e 3 dias no Rio de Janeiro de novo. Para garantir a proteção de vocês, porque esse ano não vai ser fácil. Você está conseguindo entender, filho? Então, a oração, o nosso altar coletivo aqui dentro vai ter que se tornar muito poderoso. Esse ministério é uma proteção para vocês aqui em São Paulo, cara. Ah, vocês não estão prestando atenção. Vocês não estão enxergando. Isso aqui é proteção. Lá no Rio de Janeiro, Deus me levou um espírito, eu vi. O mundo estava feio, a coisa estava caindo, eu vi muita coisa está acontecendo, exatamente o que eu vi. E o Senhor falou assim, filho, eu coloquei uma proteção aqui nesse lugar sobre você. O povo está correndo do Rio de Janeiro lá para a igreja. Os filhos, a gente não tem condição de ter espaço. O espaço agora, não temos mais espaço. As pessoas ficam centenas e centenas de pessoas de fora das conferências, que não tem vaga, não consegue. A gente precisa de espaço, nós vamos ter que aumentar, vou ter que lutar pelo Rio de Janeiro para a gente aumentar um lugar maior. Eu preciso de um lugar maior.
Porque as almas vai começar a vir. O Senhor falou assim, estou mandando multidões, as almas estão vindo. Vocês vão ter que guerrear, vocês vão ter que batalhar. Agora, escute o que eu vou falar para vocês. Não cai na ilusão de ficar sentado aqui em ministério e querer isso aqui. Isso aqui pode ser reprovação para vocês. Esse aqui não é o caminho. Nós estamos andando no verdadeiro caminho. Nós estamos aqui, eles estão comigo num caminho de fogo. Se eles se corromper, o problema deles, não vão aguentar. E aí de mim também, se eu me corromper, não vou aguentar. Esse ministério é de fogo. Nós não estamos aqui para brincar. Eles são homens de fogo, estão ainda no fogo. Tem autoridade verdadeira. Um preço a ser pago muito alto. Por isso, o manto está sendo ajustado ainda no ministério. Estamos em uma fase de ajuste, vocês estão em uma fase de ajuste. Porque eu abri Apocalipse, eu queria te mostrar isso para vocês. Se a guerra era difícil com Satanás preso lá, agora ele pode descer, ele vai descer. Sabe por que ainda não desceu? Porque não aconteceu a nova ordem mundial ainda. A besta não emergiu ainda. O dragão não transferiu o poder ainda para ela. Ela está sendo preparada. Vai haver um conflito. Satanás vai descer. Nós vamos saber quando ele desceu. Todos nós saberemos. Por isso que o próprio Senhor Jesus estará presente nos últimos tempos entre nós. Jesus ficou 40 dias após a ressurreição na terra. Por que ele ficou 40 dias, meu querido? O que Jesus está fazendo? Ele ficou 40 dias no deserto, depois da ressurreição ele ficou mais 40 dias. Moisés tinha subido o monte 40 dias, depois desceu, subiu mais 40 dias. E desceu com a dimensão da glória. Trouxe a lei, estabeleceu algo na terra, muito poderoso. É muito profundo o que Moisés fez. Na segunda vez foi tremendo, glorioso. Que Deus um dia dê graça para a gente pregar sobre essas coisas. Mas Jesus, ele estará conosco nessa guerra. E tu fala, por quê? Como é que você sabe disso? Está na Bíblia. É só você olhar para a tua Bíblia. Em Apocalipse existe 8 manifestações da pessoa de Jesus Cristo. João viu Jesus em 8 dimensões do reino. Os reinos do reino. 8 aparições diferentes de Jesus. E uma delas, Jesus, está no livro, acho que é Apocalipse, não sei se está 19 ou 17, agora não lembro. Jesus desce como o cavaleiro do cavalo branco, com muitas coroas na cabeça. E ele vem com um título chamado O Verbo de Deus. Olha o poder disso. E ele veio com seus milhares de anjos, seus santos para a guerra, para descer e fazer guerra na terra. Ele vai descer numa dimensão como o Verbo de Deus. Por que isso? Fala para mim. Você imagina o poder da palavra que vai estar na boca dos profetas nos últimos dias? Você imagina a verdade para ele vir na terra como o Verbo de Deus fazer guerra? Eu leio diante de mim. Não, varão, não é isso aí não, varão. Está no versículo 19, filho. Jesus, só você lê o texto primeiro. Lê o texto. Aí, peraí. Aí, pronto. Então olhei, eis que vi nos céus abertos diante de mim um cavalo branco, e cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Avança um versículo. Seus olhos são como chamas vivas de fogo. Só tem um no céu que é assim. E a sua cabeça há muitas coroas, e o nome escrito somente ele conhece. Por que muitas coroas? Porque coroas é o que te dá reconhecimento de autoridade nas esferas dos reinos. E por que muitas coroas? Porque agora Jesus, ele tem que descer como um guerreiro. Agora presta atenção nisso. Uma manifestação dele. Ele sai dentro dele mesmo. Ó, ele está sentado no trono. Deixa eu sair na minha versão de cavaleiro do cavalo branco. Vou descer na terra. Ele desce com muitas coroas, ou seja, ele tem autoridade sobre todos os reinos que ele conquistou. Muitas coroas, por que ele tem que ter muitas coroas? Porque ele tem autoridade em todos os reinos para lutar. Todos os reinos. Avança mais um versículo.
Estava vestido com um manto salpicado de sangue. E seu nome é a Palavra de Deus. Então significa que a guerra, a maior arma, nós vamos ter a palavra, um poder tão... Essa é uma manifestação dele, que ele vai vir na terra nesses últimos dias para guerrear contra a besta. É ele que vai lutar contra a besta. Essa é a manifestação dele, que vai fazer uma luta muito grande contra o sistema. É só você ler Apocalipse, você vai ver a interpretação. Então significa que a igreja dos últimos dias, ela vai receber o verbo vivo, o verbo de Deus. Vai chegar um tempo que o verbo de Deus vai estar aqui encarnado em mim, falando com você. Você entende isso? O poder que vai sair da minha boca? Você imagina isso? Que pessoas, filho, pessoas vão poder morrer na hora que eu estou pregando. Vou pregar na rua. Tu imagina a gente começar a pregar na rua, você começar a trazer juízo, o verbo de Deus em você encarnado. Você imagina o nível de manifestação que vai tomar nossa carne na terra. 9h30, o tempo tá bom ainda, o tempo tá bom. Estão gostando da palavra? Tá abrindo um pouquinho seu entendimento? Rapaz, isso é muito forte. Eu vou continuar pregando sobre isso porque abriu agora. E Deus vai começar a me dar a parte. Eu vou esperar Ele me dar. É quando Ele me dá uma coisa nova, eu trago os meus para vocês. Ó, papai falou para mim que é isso aqui. Isso é bom porque Ele fala. É muito bacana isso. É isso aqui. Aí eu estava na madrugada, o Senhor falou comigo um dia que eu preguei essa mensagem no Rio, na conferência. Queria ter tido mais oportunidade de estar bem melhor, porque eu estava muito cansado pregando. O Senhor falou comigo na madrugada. As 7 coroas. Pode repetir para mim. As 7 coroas da igreja. Ele falou essa palavra comigo em espírito. Puxa, eu tinha pregado alguma coisa sobre coroa já. Eu entrei na palavra. Aí achei as 7 coroas que o Senhor nos concede para termos autoridade contra os domínios de Satanás. Isso é sério. O Senhor está restaurando as coroas da igreja. A coroa de vida, a coroa de justiça, a coroa da alegria que só recebe quem ganha alma. Eu ensinei sobre isso no Rio. Sobre as 7 coroas. Então, existe mais, mas essas são as 7 principais de governo, que dá um governo poderoso para a noiva. A noiva tem que ter coroas. Se você olhar em Apocalipse 12, havia uma mulher no céu, ela tinha uma coroa na cabeça, com 7 estrelas sobre a cabeça dela. Fala do nível da autoridade que ela tem nos reinos do Espírito para governar. 12 representa governo, mas 12 também pode representar as 12 tribos de Israel, como os 12 patriarcas, como os 12 apóstolos também. Há muito se falar sobre essa mulher. Há muito se pensar sobre ela. Mas o que eu quero dizer para você aqui agora, vou repetir de novo. E eu vou te entregar um mistério para você. Quando acabou a conferência aqui em São Paulo com vocês, quem esteve na conferência em São Paulo comigo aqui? Praticamente todo mundo. Fogo já está aqui, já tenho uns 5 minutos para falar isso. Eu fui para casa. Acabou a conferência. 18 horas da noite. Estou deitado no colchãozinho, descansar um pouquinho. E de repente, eu começo a sentir um fogo aí sobre mim. E abriu-se os portais. Pá. Eu subi. Eu vi o reino do fogo. E no reino do fogo, eu encontrei 2 homens lá dentro. Um chamado Elias e outro Isaías. E o Senhor falou assim, Jesus disse que ninguém subiu ao céu. Em João 3. Ele falou para Nicodemos, ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que está no céu. Mas peraí, mas ele não foi levado numa carruagem de fogo para o céu? E agora Jesus está dizendo que ninguém subiu ao céu? E Enoque? Enoque não foi para o céu? Aí eu descobri onde Elias estava. No reino do fogo. Existem os céus dos céus
chamada Sião eterna, o reino da glória. O reino da glória, onde está o Senhor da glória sentado, que tem domínio sobre todos os reinos que ele criou para estabelecer a sua vontade sobre todas as dimensões que o Altíssimo criou por sua vontade. Existe o reino do fogo. E nesse reino Jesus se revela ali em chamas como Deus, que é um fogo consumidor. Houve uma manifestação no Rio de Janeiro no último dia que eu ministrei, porque eu ouvi uma palavra de madrugada: estou chegando como fogo consumidor entre vocês. Meu ministério, várias pessoas falam: apóstolo, senti a lava de fogo cair no meu corpo. Fisicamente eles caem. Uma hora vocês vão estar preparados para isso. Eles estavam. Então, há muito ainda que recebemos. Nós não sabemos de nada. Você só vai saber quando... Como é que você sabe que realmente você está sabendo? Quando você está sacrificando. Quando você está lutando por aquilo ali. Você não pode ter consciência de uma coisa que você não sacrifica e não luta por ela, não leva ela a sério. Então você acha que sabe, então significa que você não sabe de nada. Mas quando algo começa a fazer efeito na tua vida, o fruto, o sinal tem que manifestar. Se vocês estão no caminho de fogo, os sinais vão manifestar em você. Você não vai conseguir mais ficar andando com a corruptibilidade da sua carne. Você não vai conseguir mais ficar andando com a mentira. Você não vai conseguir andar no pecado mais. Não tem mais como. Porque o fogo tomou você. E o propósito do fogo é tornar você incorruptível. É te dar a parte da sua imortalidade, de transformar a sua natureza em chamas. Toda igreja, todo cristão deveria ser batizado com fogo. Mas nós não fomos ensinados lá atrás. Para alguns, hoje o custo é muito maior conseguir receber um batismo desse. E você precisa viver debaixo do fogo de um profeta, de um homem de Deus, uma igreja de fogo, para proteger vocês. Eu não estou te falando de fogo estranho, fogo de meninice na igreja, não, de ficar só pulando, rodando, que a pessoa não vai para lugar nenhum, pô. Não estou te falando disso. Nós não estamos falando de pessoa que fica caindo no poder e não acontece nada na vida dela. Isso aí não é o verdadeiro poder de fogo, isso é uma brincadeirinha, estão brincando de foguinho. Isso é coisa de homem, isso é manipulação de espírito humano. Deus falando fogo, que eu não preciso nem tocar em vocês. Você vê a manifestação verdadeira do fogo no ministério. É terrível, assombroso, é poderoso. Esse é o fogo. Eu demorei muitos anos para ser digno de ser um dos guardiões que Deus me colocou no Brasil dessa dimensão para liberar para vocês. Quando eu vi aqueles homens, aqueles antigos profetas no reino do fogo, o Senhor falou assim: agora aqui dentro do reino do fogo, te é dado a autoridade para trazer o fogo para a terra. Como um guardião do meu reino, para representar o meu reino de fogo e trazeres o meu fogo. Então, não brinca com a autoridade que eu tenho aqui dentro, não, tá? Não fica em cima de mim me cobiçando aqui dentro, não, tá? Vem para cobiçar minha unção aqui, não. Vem brincar com isso aqui, não. Você vai cair. Você vai ser queimado pelo fogo que está em mim. Isso aqui não é uma brincadeira. Você acha que eu estou andando com o pouco anjo, com o meu anjo é fraco? É um exército, isso não é uma brincadeira. Eu não estou aqui para ficar passando a mão na tua cabeça. Nós não estamos aqui para ficar romantizando você, aliciando você. A gente não está aqui para ficar fornicando com você, não. Nós estamos aqui para trazer a seriedade do reino na tua vida. Arrancar a corruptibilidade da tua carne, destruir essa luxúria que muitos de vocês ainda carregam. É fazer a gente perder arrancar esse falso evangelho que trouxe vício de ministério na nossa vida. Vício de ser visto pelos homens, cara. Nós precisamos nos tornar um corpo de fogo. Homens e mulheres que se respeitam. Você entende? Você tem que se tornar isso. Todos aqui dentro têm acesso a isso. Vocês serão cobrados disso. Todos são ministrados debaixo do mesmo fogo. Todos vocês. Você tem que tomar a sua ascensão, você tem que tomar a sua posição, você tem que vencer os enganos da tua carne. Porque quanto mais fogo vem, ele expõe, o fogo ele expõe, ele queima a palha, ele queima a sua corruptibilidade, ele arranca, ele derruba o domínio da carne. O fogo é a própria essência da natureza de Deus que manifesta sobre vocês. Suportem o fogo. E você sabe muito bem que eu trato vocês aqui muito bem. Você não tem um arrogante pregando em cima do altar, achando que é um poderoso super-herói em cima do altar, não.
Eu não posso nada, você sabe muito bem disso, eu me humilho diante dele. Eu quero que vocês entrem no mesmo caminho, se humilhem e siga o meu exemplo de fé. Porque de tudo que eu tenho vivido até hoje, eu tenho tido sucesso e força e estou crescendo nisso cada vez mais. Os sinais de ter acompanhado o meu apostolado, você sabe muito bem disso. E não é pouco, não é pouco. Não é pouco. Nós precisamos ajustar cada vez mais as áreas que Deus está nos cobrando, porque o fogo, para ele aumentar, para você tomar ascensão no fogo, já ensinei isso no Rio de Janeiro, você entra em dimensões, você vai começar a andar no caminho do fogo, até você chegar a um destino. Um caminho é para te levar num destino. Eu não estou te falando de arrebatamento agora não, estou te falando que o caminho de fogo vai te levar para dentro de uma dimensão do reino dele. E fará você ter uma habitação dimensional. Meu filho, eu acordo e durmo no fogo. Tem dia que eu não posso dormir, eu estou dormindo, o fogo está queimando, está operando sozinho, porque eu estou dentro de um reino. Então você tem que entender que não é só uma unção, é a natureza do Pai. E Deus é um fogo consumidor. Esse fogo consumidor fará parte integral, habitável em você. Em toda a Bíblia você não vê que Deus é unção. Não está escrito Deus é unção, mas que Deus é fogo. A unção é o que ele te unge você para te habilitar em dimensão específica para você cumprir uma missão e trazer certos tipos de manifestações de acordo com a sua unção. Mas o fogo ele te dá para você ser semelhante a ele, como ele. E o fogo ele te dá porque ele te deu a natureza de fogo dele. E a natureza de fogo dele é o fogo que tudo consome, que traz a santidade, que queima, destrói a maldade, a iniquidade da carne, do sangue do homem. Eu só falo que Deus me queima, me queima. O fogo traz elevação. Você anda no caminho até chegar a um destino. Quando você anda na unção, você honra a unção, você entendeu ela. Os guardiões da unção te olham e falam assim: eu vou te coroar com a coroa da unção. Está no livro de Levítico, se você está no Levítico. E receberás a coroa de unção. Se não me engano, Levítico 11 ou Levítico 20. A coroa de unção será colocada sobre a tua cabeça. Coroa de unção. Você está coroado com unção. Então você não precisa lutar mais pela unção. Você já lutou, você já conquistou. Agora você anda dentro dos requisitos da obediência, dos atributos que ela colocou sobre a tua vida, as virtudes foram desenvolvidas. Você está numa classificação onde a obediência já não é mais um sacrifício, mas é parte integral de tudo que você é e faz na tua vida. Você vive obediência. Você transpira obediência. Agora o mais difícil para você não é obedecer, o mais difícil para você é desobedecer. O mais difícil para mim hoje não é obediência. O mais difícil para mim é desobediência. Eu não consigo desobedecer. Você está entendendo? Se torna difícil a desobediência, se torna difícil o pecado, se torna difícil a injustiça. Antes era o inverso, era mais difícil, obedecer era mais difícil, a justiça era mais difícil. Agora não. Você se tornou portador. Isso fala que todos vocês que estão aqui dentro me ouvindo têm que lutar para vocês ser competente, compromissado com a sua plenitude pessoal. O caminho está aberto. O caminho está aberto. 9:43. O caminho está aberto. Não desistam desse caminho, não faça isso. Quem está fora do fogo, do batismo de fogo, do evangelho de fogo, estão queimando com o fogo de Satanás lá fora. Este é o poder que te habilita a vencer principados, tronos e forças do inferno. Só o fogo. Para você manter os demônios fora do teu corpo, da tua vida, a sua vida tem que ser uma vida em chamas. Tem que estar fogo, tem que estar habitando fogo em você. O diabo ele não consegue arrumar espaço onde tem fogo em você. Você tem que falar: eu sou uma mulher de fogo, e determinar: eu sou um homem de fogo agora. Eu tenho compromisso com a glória, com a santidade, com o caminho da retidão, da justiça.
Eu tenho caminho, eu tenho compromisso com o fogo consumidor da minha vida. E faz dos seus ministros como labareda de fogo, ou seja, ele transformará vocês em labareda de fogo. No reino do Espírito isso não é brincadeira, não é figurativo. O corpo carrega fogo. O corpo se torna um corpo de fogo. Tua natureza humana agora é uma natureza de fogo. Está cheio de centelhas de fogo em você agora. Esse é o Deus de fogo. Agora eu quero ensinar vocês já sabem disso. Às vezes vocês não prestam atenção. Vocês já estão debaixo de um acesso aqui aberto, instantâneo, já está sobre vocês. Olha para mim que eu estou falando, rapaz. Presta atenção. Presta atenção. Você está esperando o que para começar a receber fogo agora? Conheça o nosso evento Avivar, momento de palavra, unção e avivamento com o apóstolo Robson Martins, que vão marcar a sua história. Não perca essa oportunidade de viver dias sobrenaturais na presença de Deus.